de fato, Portugal é reconhecido em 1179 pela Santa Sé, pela bula Manifestus Probatum. É reconhecido, Dom Afonso Henriques consegue esse reconhecimento da Santa Sé, que era a maior autoridade, o Papa era a maior autoridade de direito internacional público na época. E, portanto, Portugal deixa de ser um condado, era o condado portucalense, e passa a ser um reino através desse reconhecimento. E o Brasil, vários séculos depois, se desprende do reino de Portugal, se torna primeiro o Reino Unido, aí foi por um ato de Dom João VI, um ato que eleva o Brasil ao Reino Unido, e depois da independência propriamente dita, que nós celebramos agora, que se deu há 200 anos, alguns anos depois a Santa Sé, por uma bula também, por um documento pontifício do Papa Leão XII, vai reconhecer a independência do Brasil. Portanto, são dois reconhecimentos pontifícios. Ora, isso mostra a influência histórica da Igreja Católica nos dois países, no mundo luso-brasileiro. Uma influência que percorreu séculos, evidentemente vai se transformando segundo a historicidade, mas mesmo hoje ainda permanece uma influência importante, tendo em vista que Portugal e o Brasil são dois países católicos. O Brasil, aliás, o maior país católico do mundo. Portanto, isso é uma espécie de herança cultural, religiosa que Portugal deixou no Brasil. E mesmo Portugal é um país muito marcado por essa religiosidade católica. Basta ver as peregrinações que há em Fátima, por exemplo, todos os anos. O imperador Dom Pedro I, Dom Pedro IV, em Portugal, tinha uma característica muito importante psicológica que é realçada por um seu descendente, um seu tetraneto. Foi a Coimbra e fez uma conferência e justamente disse que Dom Pedro era um homem dividido. Por um lado, ele tinha todos os atavismos multisseculares do sangue da sua família, ele era descendente de Dom Afonso Henriques, que eu acabei de referir, mas, ao mesmo tempo, ele tem já muitas influências do liberalismo do século XIX. Ele é marcado por essa divisão anímica. Por um lado, muito ligado pelas suas raízes à tradição do antigo regime. Por outro lado, ele acolheu e recepcionou alguns elementos do liberalismo. Portanto, é uma personalidade histórica muito interessante e dividida e muito importante para o Brasil e para Portugal. Qual foi a importância da personalidade dele na independência do Brasil? Foi total. Nós sabemos que Dom Pedro, no Ipiranga, no famoso Grito do Ipiranga em 7 de setembro, ele conclui, vamos dizer, do ponto de vista simbólico, um processo de separação, mas uma separação que foi muito mais uma emancipação de um filho que havia já alcançado a maioridade. Portanto, a nossa independência se dá a partir, como eu disse há pouco, do ato de Dom João VI, em 1815, de elevação do Brasil a reino, e depois uma emancipação, a nossa independência, aliás, por conselho paterno. Eu tenho os documentos que eu publico no meu livro, várias cartas marcam isso como fonte histórica. Dom João, antes de deixar o Brasil, ele vai aconselhar o seu filho que colocasse a coroa na sua cabeça antes que algum aventureiro o quisesse fazer. Portanto, seria melhor que fosse ele. Havia essa previsão. Portanto, essa personalidade de Dom Pedro vai marcar a história, os primeiros momentos do Império Brasileiro, porque ele justamente é dividido. Nós vamos ver que tanto na Constituição quanto no modus operandi de Dom Pedro político, há essa divisão de alma muito marcada. Por um lado, a ligação atávica ao antigo regime, por outro lado, já recepcionando os princípios do liberalismo. A Constituição Brasileira de 1824 é efetivamente um fenômeno histórico-jurídico no Brasil. A Constituição que teve mais eficácia no Brasil, porque durou mais tempo, e a eficácia de uma Constituição se mede pelo seu tempo e vigor, com muito poucas emendas, diferentemente da atual Constituição, que já está para mais de uma centena de emendas. Portanto, ela durou 65 anos, ela é muito sábia no sentido dela acolheu certos princípios da tradição portuguesa, por exemplo, a monarquia hereditária, que é uma tradição que vem do ano 1000 aqui na Península Ibérica e persiste na Península Ibérica, aqui ao lado em Espanha nós temos uma monarquia hereditária. Portanto, ela acolheu esse princípio da monarquia hereditária, mas era uma monarquia hereditária constitucional e representativa com a divisão dos poderes. Portanto, acolhendo também os princípios do iluminismo que todos nós conhecemos. Nessa divisão de poderes na Constituição de 24, há características muito interessantes porque não são só 3 poderes, são 4 poderes.
o imperador ele teria o uso do poder moderador, no seu artigo 98, como chave de toda a política do Império, chave mestra da política do Império, porque ele podia ter uma intervenção nos três poderes, ou seja, dissolvendo o parlamento, quando assim desejasse o bem da nação, nomeando ministros ou demitindo, sancionando leis, e também ele tinha o poder moderador para interferir no judiciário. Quando algum juiz prevaricasse, poderia haver intervenção do rei. Portanto, equilibrava os poderes, era uma forma de freio e contrapeso à atuação do poder moderador no Brasil. Da mesma forma, foi muito inteligente a forma de constituir o poder legislativo, porque é um poder legislativo bicameral, como foi em Portugal na Constituição, na Carta Constitucional de 1826, portanto, que é decalcada na brasileira. Havia uma Câmara dos Deputados, que era um legislativo de opinião, que se altera, a opinião pública se altera conforme os ventos soprem, e havia uma segunda Câmara, uma Câmara alta, chamada o Senado, que era uma Câmara legislativa de duração, em que os seus membros eram vitalícios. O que também acontece em Portugal, a partir de 26, surge a Câmara dos Pares, a Câmara dos Digníssimos Pares, portanto, mantinha uma certa estabilidade. Portanto, havia também esse novo contrapeso que pode ser estudado. Quanto à Assembleia Constituinte, que foi dissolvida por Dom Pedro por vários motivos, que eu até explico en passant, tanto na minha História do Direito Brasileiro, quanto nesse opúsculo que eu acabei de publicar, esse ensaio, Uma Visão Transcendente da Independência do Brasil, foi muito atribulada porque ela estava muito marcada por radicalismos. E, nesse sentido, pode-se dizer que a Assembleia Constituinte de 87 também foi muito marcada por tribulações, porque o Brasil tinha acabado de sair de um regime de exceção e, voltando ao período democrático, ou reinstaurando uma democracia, houve muita tribulação nesse processo constituinte, o que produziu efetivamente uma Constituição bastante discutida até os dias de hoje, bastante emendada, justamente essas discussões e esses problemas de instabilidade durante a Assembleia Constituinte são uma das causas, não é a única, mas uma das causas justamente da quantidade enorme de emendas que nós vamos ter nessa Constituição. Portanto, pode fazer um paralelismo, mas são épocas muito distintas e concepções de mundo muito distintas. Uma monárquica, com elementos aristocráticos que estão no Senado, outra republicana, com elementos mais igualitários, marcados mais pelo igualitarismo. Ainda na Constituição do Império, uma concepção de um Estado confessional, portanto católico, já na República um Estado laico, apesar de não ser ateu, a Constituição no seu preâmbulo afirma a existência de Deus, portanto ela afirma um Estado laico, mas não ateu. Mas dá para fazer alguns paralelos, mas as situações e as circunstâncias de historicidade são muito distintas.